Pós-operatório, pessoal, muito importante. Vou mostrar agora, eu vou falar aqui direto. O pós-operatório, ele é muito mais importante do que a própria cirurgia, porque nós vamos precisar do apoio dos pais para pingar o colírio, fazer uso da pomada durante a noite, porque o olhinho tende a ficar aberto à noite. E isso não é só às vezes no começo, demora às vezes até 1 ou 2 meses para ocluir mais, e depois, né, tem que continuar muitas vezes a lubrificar melhor esse olho. Então isso, eu acho que de tudo que a gente conversou, das técnicas, do jeito que dá para melhorar, talvez seja o assunto mais importante, a lubrificação no pós-operatório, né? Se isso não for entendido, nós não podemos operar. E outra coisa importante também, quando nós, no consultório, a gente faz um teste importante para ver se a criança ou o adulto fecha o olho, quando fecha o olho, o olhinho sobe. Então, por exemplo, eu fechei aqui o meu olho, aí eu estou apertando para continuar fechado. Quando eu vou abrir, tá vendo que ele deve ter subido. Sim. Fica uma parte branca. Isso chama fenômeno de Bell. O fenômeno de Bell, ele deve estar presente para podermos operar. Nunca o cirurgião pode operar um olho, levantar, deixar na altura que a gente imagina, sem fazer esse teste antes. Porque senão nós temos grandes chances de dar tudo errado. Porque não dá para deixar o olho seco no pós-operatório com problemas corneanos. O que nós precisamos? Primeira coisa, a visão. A visão é o principal de tudo. Tudo que a gente pensa é pela visão. Depois, claro, tem a parte estética, mas eu preciso, antes de tudo, pensar no olho, tá certo? Então, muito importante isso. E só para terminar aqui, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, um senhor que operou com anestesia local. Ó, acabou de operar, fica assim, fica bem no sulco e os pontinhos, tá até sangrando um pouquinho, mas assim, com o olho aberto, vai embora sem tampão, que uma das dúvidas é essa das pessoas, né? Esse bebezinho aqui, ó, vai embora para casa cheio de esparadrapinho, com o olhinho aberto, e depois a mãe acabou mandando essas fotos para mim depois de 1 mês, mas ela era assim, esse bebê, né? Então, é muito gostoso ver esses resultados e pós-operatório, né, de quando a gente sabe que dá tudo certo. Agora, veja, algumas coisas importantes. Crica, quando a criança olha para baixo, olha o que acontece. O olhinho fica branco, aparece a parte branca do olho. E isso incomoda, às vezes, os pais. Mas veja, como que a gente vai fazer? Se eu estou colocando um elemento suspensor aqui, não tem força nenhuma na pálpebra. Eu coloquei como se fosse um elástico, vamos pensar. Se está fazendo força para cima, quando a criança olha para baixo, aparece a parte branca do olho. Isso é em qualquer cirurgia de pitose congênita. E mesmo no adulto. Então a pessoa tem que se adaptar à cirurgia. Ninguém olha para baixo para ler assim, sem mexer a cabeça. O que a gente faz? Mesmo que esteja assim, a gente vira a cabeça, tá certo? Então a cabeça vai se adaptando à cirurgia, e isso com o tempo, o cérebro é muito inteligente e ele vai então nos ajudando a contornar esses pequenos detalhes, né, que são importantíssimos. Agora você vai perguntar, doutor André, e as complicações que muita gente queria saber, né? Então aqui eu vou mostrar, por exemplo, uma pitose que não é uma complicação grande, mas a gente considera como complicação a hipocorreção. Então veja aqui, ó, essa criança, sem mexer, ele foi operado, depois de uns 3 anos, o silicone deu a gente chama escorregou, afrouxou, aí ele veio no consultório, ele só tinha a melhoria quando ele levantava bem a sobrancelha. Aí ficava perfeitinho, ó, ficava bom. Mas ele tinha que ficar fazendo o movimento. Então isso mostra para mim que ele está hipocorrigido. Isso é uma das coisas que podem acontecer no pós-operatório.
E o médico, o cirurgião, ele vai, obviamente, ver, acompanhar e entender a necessidade de reoperação enfim, se precisar melhorar mais. Sendo possível, eu acho que não só eu, vários cirurgiões que fazem esse tipo de cirurgia vão fazer. Claro que a gente sempre imagina um pós-operatório tranquilo e que possa ser o mais feliz para o paciente. Se não ficou do jeito que a gente queria na primeira vez, sempre vai ter uma segunda oportunidade, porque a pitose congênita é assim, qualquer pitose é assim. E vocês devem ter vários casos aí que vocês conhecem que precisou de uma segunda cirurgia ou um complemento, que nós chamamos, e isso é uma coisa muito boa, porque o cirurgião está preocupado em deixar o melhor possível para o paciente. Às vezes, a perfeição ela não é possível, porque falta força do músculo, mas dá para a gente chegar num resultado bem mais simétrico entre os olhos. E agora você pode perguntar tudo o que você quiser, porque eu precisava falar isso antes para vocês entenderem um pouquinho do todo, né?